E o que é isso? Eu trabalhava na casa da senhora, eu queria provar. Pronto, vamos começar? Ai, meu Deus, eu chorando aqui. Ai! A melhor jornalista do Brasil é a Vó Visita. Chega, meu povo! E o Vó Visita dessa semana começa com mais uma entrevista. Agora vamos falar sobre histórias de vida, mulheres empoderadas que saíram de suas cidades e foram ganhar o mundo. Pois é, hoje vamos falar sobre a história da Scarlett Louise. Olá, boa noite. Scarlett, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Queria dizer que é um prazer ter você aqui com a gente e principalmente por poder compartilhar as suas histórias no nosso programa, né? Adoro. Tá que ela tá com vergonha, mas tá ótimo. Scarlett, tu é de Caruaru, não é isso? Sim, eu nasci em Caruaru e vivi aqui até os 18 anos, mais ou menos. Nessa época, o que é que essa cidade representava pra tu? Porque eu acredito que não representa a mesma coisa de hoje. Sim, tipo, quando eu cheguei em Caruaru, quando eu nasci, né? Aqui em Caruaru, tipo, eu gostava de viver porque eu não tinha referência de outros lugares. Só que eu achava que era muito pequeno para as minhas ideias, né? E eu acho que como a gente é do Nordeste, a gente tem muito aquela coisa de acreditar que o lugar que você nasce, você tem que ter vergonha. Ainda mais se você vai morar, tipo, numa capital, em um lugar maior, né? E sempre tem aquelas brincadeiras de, a gente de Caruaru é Matuta do Sítio, né? Se você tem que ser respeitado, você tem que morar em Recife, eu tenho que morar em São Paulo. E eu acho que por muito tempo eu tinha vergonha da minha cidade natal, né? E eu só fui, tipo, mudar a minha visão de onde eu vivia quando eu realmente me mudei, né? Aí quando eu morei em São Paulo, depois de uns anos, eu realmente comecei a notar que não fazia sentido, tipo, eu ter vergonha, eu ficar absorvendo a cultura de outros lugares, que a gente faz muito isso porque a gente tem uma impressão que outro lugar é sempre melhor, né? E quando a gente sai, tipo, do Nordeste, né, e vai morar no Sul, a gente tem aquela muita coisa de tentar apagar de onde a gente é pra tentar se adaptar. E pode ser, tipo, o sotaque, né? Às vezes a gente muda o sotaque, a gente muda a forma de se vestir. E a gente tenta apagar muita coisa da cultura, né? E quando a gente migra e realmente vê que faz muito sentido a gente ter a nossa raiz fixa, né? Então eu sinto que hoje a minha relação com Caruaru é diferente. Eu gosto muito daqui. E toda vez que eu volto é uma espécie de... É como se eu estivesse recarregando uma bateria que estava perdida, sabe? Então, eu dou todo o valor agora em ser uma cidadã de Caruaru, né? As raízes sempre... Sim, as raízes. Ali, né? Sendo Não só, nutridas. Eu queria falar um pouco sobre o teu processo, por exemplo, com a tatuagem, que é o teu processo de arte. Como foi que ele começou? Como foi que aconteceu os primeiros contatos com a máquina? Nossa, eu vou tatuar, não vou ser só tatuada, eu quero criar... Como foi teu processo artístico, eu diria, né? Que plotou pra tatuagem. Eu acho que foi, tipo, um acidente, né? Eu sempre gostei de me tatuar. Tipo, aqui em Caruaru, a cena de tatuar é bem pequena, né? O pessoal normalmente tatuava só em uma pessoa. Aí foram chegando, tipo, tatuadores novos. E eu nunca pensei na minha cabeça que eu ia ser tatuadora. Nunca foi, tipo, um objetivo de vida. Até porque, tipo, eu achava que... como a tatu é uma coisa que, tipo, era bem mais antiga. Só tinha, tipo, uns estilos... Só tinha, tipo, realismo. Sei lá, 20 anos atrás só tinha, tipo, old school. Aqueles trabalhos que eram mais, tipo, tradicionais. Na minha cabeça, tipo, eu sentia que não cabia na tatu você fazer uma coisa diferente. Até porque, tipo, ninguém fazia isso. Não era uma coisa tão explorada, né? Era aquela coisa, vai no Sim. Google, pega a arte Sim, e diz, ó, faz essa exatamente. coruja. Sim. Ou do nada Faz essa você coruja. pega, assim, ou do nada você pegava, tipo, aqueles flashbooks daquele cara que fazia aqueles magos, né? Que eu até esqueci o nome dele, né? Não tenho como citar que eu não lembro o nome dele. Mas, tipo, todo mundo só replicava cópias, né? Ou você ia no estúdio e você pegava, tipo, um catálogo e era sempre a mesma coisa, né? E eu sinto que eu tava um pouco enjoada dessa repetição, né? Na tatu. E quando eu me tatuava, eu sempre procurava uma pessoa que tinha uma pegada mais artística. E nisso eu já estava trabalhando com moda, fazia uns 3, 4 anos. E o meu trabalho ele era muito padronizado, né? Tipo, não significa que o que eu fazia era mal feito, sabe? Tipo, eu tava bem na minha profissão. Eu tava fazendo etiquetas, eu gostava da parte de pesquisa de criação. Eu gosto muito da parte criativa.
Só que eu tive, tipo, meio que uma crise, assim, de identidade, sei lá, com 23 e pouco. E eu sentia que, tipo, o que eu tava fazendo não fazia sentido, sabe? Aí eu pensava assim, ok, eu tô bem, tipo, eu tô numa empresa, eu tô fazendo, tipo, um trabalho em larga escala e tô, tipo, enriquecendo um chefe que, tipo, a verdade é, por mais que a gente produza, o salário é sempre o mesmo, né? Você nunca ganha mais ou menos, o máximo você ganha um parabéns. E por um acaso eu fui num tatuador que tipo um amigo meu de muitos anos, que é o Bíria, que ele, a maior parte das tatuas que eu tenho são dele. E o Bíria falou assim, poxa, por que você não tatua, tipo? Aí eu falei, mas eu não quero tatuar, tipo, sei lá, fotografia, eu não quero tatuar old school, eu não quero fazer, tipo, new school, esses trabalhos que já tem, porque eu não gosto, tipo, não é uma estética que me agrada. Eu lembro que o Bíria, tipo, ele me deu a máquina dele, e ele falou assim, você só tem 2 caminhos, você liga a sua máquina, você experimenta, e você, tipo, de primeira você vai ver se é a sua ou não, tipo, mas você tem que experimentar. Aí, tipo, eu lembro que eu peguei a máquina, eu fiz umas merdas em mim, assim, umas fotos bem cagadas. E eu realmente me interessei, que eu falei, porra, na minha cabeça, tipo, era você fazer um artesanato, só que, tipo, fixo, sabe? Então eu pensei, se de repente eu me aperfeiçoar e eu conseguir realmente viver disso, talvez eu possa viajar e ter uma vida mais autônoma. Eu sei que tem muita gente que não consegue viver do próprio trabalho, tem muita gente que faz, tipo, trabalho autoral e não consegue vender tão bem, mas, tipo, por um acaso funcionou, sabe? Por um acaso funcionou, eu consegui acessar outros lugares, eu consegui, tipo, com o meu trabalho, investir financeiramente em coisas que eu não conseguia investir, consegui viajar, sei lá, consegui conhecer gente nova, consegui acessar a exposição de arte, e eu sinto que tudo isso dependeu muito de mim, sabe? Tipo, e do que realmente eu acredito. O que é que eu posso, tipo, conseguir fazer num trabalho inteiramente à mão, sabe? Scarlett, muito boa, assim, esses relatos teus. Mas eu quero voltar um pouco, assim, no passado, porque tu fez algumas lives no teu Instagram. Depois de 100 anos, decidi gravar o 2º capítulo da minha série, né? Falou um pouco do teu processo, por exemplo, quando tu saiu de Caruaru. E eu lembro muito bem de um dos teus relatos que tu fala assim, que tu saiu sem nada, praticamente foi pegando pela estrada para conhecer o Brasil, esse Brasilzão afora, e saiu pegando carona. E eu falo, você mulher, né? Você sabe que a gente é um dos países que mais atacam as mulheres, que a mulher se sente vulnerável com o machismo, com a violência. Como é que... Primeiro eu quero saber sobre a tua decisão. Onde foi que tu construiu essa decisão? Como foi de ir sozinha, querer conhecer pessoas, querer conhecer estados, países. Países, né? Muito. Países, exatamente. Sabe, porque você se torna, querendo ou não, você quando coloca sua fala para as mulheres que te escutam nas redes sociais, você acaba sendo também uma fonte de inspiração para elas. Então eu queria que tu falasse disso, desse processo teu. No começo, honestamente, eu chamo isso de inconsequência. Acontece. Inconsequência. Tipo, eu não pensava muito na parte perigosa, né? E, sei lá, quando a gente tem 18 anos, quando a gente tem... E assim, eu não viajo de carona só quando eu comecei a tatuar. Eu tenho essas manias de ficar saindo na vida louca, do nada eu sumia, assim. Eu faço isso desde adolescente, né? Então, tipo, eu nunca parei para ter um pensamento consequente de que, tipo, se eu sair sem avisar e eu sumir, o que vai acontecer comigo? Eu nunca pensei nisso. Mas eu já pensei assim, tipo, no presente. Se eu saio e eu pego uma carona, a primeira coisa que eu faço é pegar a carona em um caminhão grande que tem GPS embaixo. São as primeiras coisas que ficam na minha cabeça. De autoproteção. Tipo, nunca, nessas minhas viagens doidas, eu nunca peguei carona em carro, eu nunca peguei carona em moto, eu nunca peguei carona, tipo, sei lá, se eu tô pedindo carona, se eu vejo que tem 2 homens num carro pequeno, eu não entro. Então, assim, são coisas básicas, né, que eu pensava, tipo, como um autocuidado, mesmo que eu tivesse um pensamento mais inconsequente. E vem aquela pergunta, tipo, eu faria isso de novo? Eu faria, porque isso fez parte do meu aprendizado, né? Sim. E eu lembro que quando eu fui fazendo mais viagens, eu me arriscava muito, né? Sei lá, eu tinha mania, eu dormia na estrada, daí às vezes, sei lá, eu sumia, eu ficava uma semana fora sem dinheiro. E eu tinha mania de fazer tudo isso sem grana nenhuma, né? Só com meu material de trabalho. E eu tive uma cliente
que, tipo, eu tinha uma rede social que eu sempre falava sobre isso, né? Que a minha rede social é a minha rede de apoio. E eu sempre falava assim, gente, tô chegando em tal lugar e não importa a forma que eu chegue, eu quero chegar. E eu tinha uma filosofia que era muito de, tipo, eu tenho que chegar nos lugares com as minhas próprias pernas, usando os meus próprios meios. E eu levava isso muito a sério, né? Então, tipo, eu nunca pensei se ia acontecer algo, né? Eu realmente descartei essa possibilidade. E eu pensava assim, se acontecer, eu vou me defender, sabe? Então, é uma coisa muito... Eu tô pra tudo. Pensa assim, eu tô na loucura, eu tô pra porra toda, né? Então, tipo... E eu acho que isso também vem da minha criação, sabe? A minha mãe, ela é muito pé na porta, então... Minha mãe é uma pessoa que ela me criou sem ter medo de nada, sabe? Te criou pra vida. Ela me criou, tipo, ela sempre falou assim, Scarlett, a vida é horrível, o mundo é muito difícil, o mundo é cruel, e você tem que reagir. Ela nunca, tipo, me colocou numa posição de que você tem que ter medo de fazer as coisas. Então, eu sempre levei isso muito a sério, né? Então, tipo, por sorte, nunca me aconteceu nada muito grave, assim, que eu lembre. Scarlett, quantos estados tu viajou nessa... Todos. Todos os estados do Brasil. Que massa. Eu acho que eu só não fui todos, mentira. Eu não consegui ir pro... Acho que foi Rondônia. Eu acho que foi algum lugar de Rondônia, por quê? Quando eu fui fazer essa trip que eu começava no Rio Grande do Sul e o objetivo era terminar no Acre, eu ia fazendo por blocos, né? Aí eu fazia, tipo, Sul, Sudeste, Só que, tipo, quem me chamava era a pessoa daquele lugar. E eu lembro que na época, na minha rede social, eu perguntei alguém de Rondônia, não apareceu ninguém. Mas apareceu gente do Acre. Eu falei, então eu vou pro Acre, né? Eu peguei aquela ponte que eu fiz de Manaus pro Acre, né? E eu queria, né, ainda conhecer Rondônia, que eu tenho meus desejos estranhos de viagem. Eu tinha começado a fazer uma trip pela América do Sul também, que meu objetivo era fazer, tipo, todo o bloco, né? E fechar o Brasil e América do Sul. Só que, tipo, eu não tive mais recursos financeiros porque eu tinha alugado um estúdio em São Paulo, né? Então já era diferente que eu já tava com um lugar fixo pra manter, né? Mas eu consegui fazer, tipo, fora Brasil. Na América do Sul eu consegui, tipo, conhecer a Argentina, daí eu fui pro Uruguai. Dei um rolê bem rápido. Eu fui naquela divisa do Acre com o Peru, aí eu dei uma olhadinha. Mas eu ainda tenho um desejo que tá parado, né? Uma coisa que eu quero... que vai acontecer. Frente, com certeza. Que eu quero fechar o bloco todo, né? Só que, tipo, é diferente. Eu acho que quando a gente é muito mais novo, no meu caso, né? Quando a gente é mais novo, a gente é mais doida, né? A gente, sei lá, a gente mora em casa partilhada, não tem um grande aluguel pra pagar, então eu podia sumir um ano, assim, não tinha problema, né? Eu sei que toda história são histórias muito legais que eu acredito que as mulheres que estão nos assistindo nesse momento estão se inspirando. Sim. Mas a gente sabe que toda história tem seu lado negativo também. Então, eu falo, por exemplo, em relação ao assédio sexual. Uma mulher... Eu sei que você, por mais que tenha esse processo empoderado seu de eu vou conseguir, eu quero descobrir esses novos mundos, né? Mas como é que era essa questão do assédio nesses lugares? O maior assédio, infelizmente, é da profissão, né? Não é bem das pessoas, é da profissão mesmo. Eu falo que, tipo, pelo menos metade das pessoas que eu conheço do ramo da tatu, homens principalmente, é escroto, sabe? Tipo, e eu não tenho pra que mascarar, porque é a verdade. Quantas pessoas eu atendi, tipo, na tatu, que preferem tatuar com uma mulher, que já passou por situação desconfortável, que tatuou com um cara, tipo, ele mandou tirar a roupa inteira. Eu já tive casos de pessoas que se tatuaram com caras que ficaram passando a mão onde não devia. Eu já tive uma experiência ruim de eu ter feito uma tatuagem e a pessoa ficar passando a mão onde não devia. E, tipo, eu acho que a minha maior preocupação das viagens não é nenhum assédio na rua, porque, assim... Quando eu passo, às vezes, por situação de assédio, às vezes eu congelo, dependendo da situação, e às vezes eu reajo. A maioria das vezes eu sou reativa. Só que, tipo, qual é a garantia que eu tenho que a pessoa não vai ter, tipo, uma arma, uma faca, uma coisa? Ninguém sabe, né? E eu sinto que, tipo, é mais complicado pra mim, como mulher tatuadora, lidar com assédio na profissão. Principalmente quando eu tava começando a tatuar, que eu era mais nova, tipo, quando eu tinha 23 era um pouco mais, né? Mais bestinha, assim. Eu sinto que já teve muita gente que falou assim, você tá começando, deixa eu te ensinar. Aí quando eu ia na casa da pessoa, a pessoa queria fazer outra coisa, tipo, tudo menos me ensinar alguma coisa, né? Eu já tatuei em estúdio que, tipo, o dono falou que era normal, aí eu saio com todo mundo do estúdio
e transar com todo mundo, eu peguei e falei, eu vou... Que conversa! Eu falei, eu vou sair com quem eu quiser, não com todo mundo, não é uma regra, né? Uhum. Então eu sinto que, tipo, a profissão ainda tem muita coisa pra evoluir, pra melhorar. Sim. E principalmente pelo fato que, tipo, tu tá lidando com o corpo de outra pessoa, sabe? Eu penso que, tipo, a outra pessoa, ela já tá no momento que ela tá desconfortável. Tem posições que a pessoa não tem como ficar, tipo, completamente vestido. E eu acho que, tipo, o mínimo como profissional é saber que, tipo, você tem que respeitar o não dessa pessoa e o espaço dela, sabe? Eu vejo que tu usa uma melancolia muito grande nas tuas bonecas, por exemplo. Sempre tem uma lágrima, olhinhos fechadinhos. É muito romântica. E geralmente, a tatuagem, o mundo da tatuagem, que a gente também tá fazendo uma crítica aqui também, sobre essa forma de lidar com o mundo feminino, é esse extreme, né? E tal, essa coisa muito violenta. Mas eu vejo na tua tatuagem, no teu traço, essa volta, sabe? Do romântico. Tu traz também, assim, por exemplo, algumas músicas que coloca no teu story, bota sempre referências nordestinas. Sempre. Né? Eu acho muito bonito. Sim, sim. Aquela coisa, Val, o meu trabalho, ele é 100% sentimental. Eu não consigo separar a minha vida pessoal do meu trabalho, mas eu não falo, tipo, por exemplo, eu não consigo separar os meus sentimentos da minha profissão. Então, tipo, essa questão da melancolia era uma coisa que eu estava até discutindo hoje na terapia. É uma coisa muito legal de se tocar, porque o meu trabalho ele é muito melancólico, ao ponto de ser muito pesado, porque eu retratava muito a minha frustração de não conseguir trabalhar com o que eu queria. Então, tipo, como eu sou uma pessoa que, tipo, eu uso a arte como uma plataforma pra tudo, tipo, não só arte, performance, enfim. Eu não consigo, tipo, me limitar só a tatu e o desenho, né? Às vezes eu quero explorar vídeo, sei lá, instalação artística. Eu sinto que, tipo, o meu trabalho, ele acompanha muito o meu feeling, né? Então, tipo, se você vê o meu feeling de quando eu comecei a tatuar, o meu feeling de trabalho era medo e era introspecção. Porque realmente eu não sabia, tipo, se o que eu fazia ia me levar em algum objetivo. Então, meu trabalho, ele estava preso. Teve uma fase que meu trabalho, ele estava mais agressivo. Porque eu estava mais agressivo, eu estava com os ódios, umas coisas guardadas. Então, eu sinto que, tipo, eu não só atraio isso na arte, como eu atraio também um pensamento geral sobre isso. Isso é muito bizarro, assim, essa minha linha, né, de pensamento da tatu, que isso também atrai as pessoas, né? E eu sinto que hoje eu tô numa fase mais, tipo, eu sou muito introspectiva, né, meus pensamentos são muito soltos, só que eu sinto que eu tô numa fase mais leve, mais flutuante, sabe? Então, eu sinto que eu tenho atraído também essa energia muito doida. E é muito engraçado que, tipo, às vezes eu desenho uma coisa, né, nem necessariamente eu desenho, tipo, com o objetivo de tatuar, até porque, tipo, eu produzo em todos os sentimentos da minha vida. Eu produzo se eu tô triste, eu produzo se eu tô feliz, eu produzo se eu tô apaixonada. Ou seja, o trabalho é entranhado dentro de tu. Total. Então, tipo... E o trabalho, ele também depende da conversa com essas pessoas e com o sentimento que tá no momento, né? Então, tipo... A gente é criado pra achar que a sentimentalidade é uma coisa exclusivamente feminina. Que, tipo, a maioria dos meninos, eles são criados pra não falar o que sente, A maioria é criado pra ser, tipo, durão, pra ficar em silêncio. E se você notar, tipo, o meu tipo de cliente, o tipo de pessoas que me procuram, são pessoas sensíveis, que necessariamente não são só pessoas femininas. E isso é a parte mais legal do meu trabalho. A maioria das pessoas que vêm tatuar comigo são pessoas que falam sobre os seus sentimentos. E, tipo, pode ser um homem, pode ser uma mulher, só que, obviamente, a maior parte do meu público são mulheres porque elas se identificam com meus sentimentos como mulher, tipo, porque eu falo muito sobre... Os meus trabalhos, eu falo muito sobre os meus momentos de introspecção, sobre as minhas variações de pensamento, sobre, tipo, os sentimentos que eu tenho, tipo, de abandono, de solidão. E, tipo, eu ponho tudo isso na arte, sabe? Então, isso é uma coisa muito... Eu não tenho pra que esconder, sabe? Eu não tenho pra que, tipo, tentar mascarar ou tentar fazer uma coisa que eu acho que vai vender, porque isso não me interessa, sabe? E em relação a, por exemplo, as tuas tatuagens, como foi esse processo? Porque eu sei que não é fácil ser nordestina. A gente sabe que nosso estado é maravilhoso, culturalmente falando, mas também tem seus processos, como toda sociedade, difíceis. Então, como é que tu lidou, por exemplo, de hoje tu ser uma mulher que, eu tatuo o meu rosto, tatuo o meu corpo, porque eu sou dona do meu corpo e eu faço dele o que eu quiser e como eu me sentir bem com ele. Como foi que tu separou a tua zona individual
da social? Porque tem que existir essa separação, né? Que tem a ver amor próprio, que tem tudo... Aí vem uma questão mais profunda. Eu realmente tô pouco me fudendo pro que as pessoas acham do que eu sou. Eu não Isso é importante. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tô andando e literalmente eu tô cagando, assim. Me desculpa os palavrões. Mas eu não me interesso em... Não é conteúdo para crianças. Não é conteúdo para crianças, né? Eu sou uma pessoa que, tipo, eu não me interesso mesmo em parecer ser alguma coisa para a sociedade, sabe? E essa minha liberdade de pensamento, ela veio junto com a minha liberdade da minha profissão. Uma coisa é eu ter que prestar serviços para alguém e eu ter que usar uma máscara social de vestimenta, de código, de roupa, de atitude. E uma coisa é eu ser o meu próprio dinheiro. Então, tipo, a minha aparência, tipo, o que eu penso sobre mim é meu, sabe? É uma coisa muito particular. Agora, o que as pessoas pensam sobre mim não me interessam. Então, tipo, eu sou uma pessoa que, tipo, eu gosto de modificação corporal, eu gosto de tatuar minha cara. Tem dia que eu tô estressada, tem dia que eu fico sem cabelo, tem dia que eu pinto meu cabelo de azul, de roxo. E eu desfruto de total liberdade, sabe? Então, tipo, eu penso que isso é uma coisa muito difícil de alcançar. Porque, tipo, às vezes a liberdade não é só visual. Vem muito da nossa relação com o nosso amor, com a nossa aceitação. Sim. Se você andar na minha pele por um dia no país que eu vivo hoje, se uma pessoa, tipo, por exemplo, eu tenho amigos que não tem nenhuma tatu, né? Eles são, tipo assim, padrão. Eles andam comigo na rua 2 horas, eles ficam putos, assim. Eles ficam querendo matar todo mundo na rua. Porque é xingamento. Eu sento num lugar público, vejo uma pessoa senta do meu lado, ela se incomoda comigo, ela começa a me xingar. Às vezes eu tô numa... Nossa, que horror. Sei lá, às vezes eu tô numa esplanada comendo, eu sento uma pessoa e ela começa a bostejar pra mim, como, tipo... O que eu notei hoje em dia, o que eu noto é que, tipo, a minha aparência, ela causa um... Desconforto. Ela causa, tipo, um desconforto. Social, né? Social, porque, tipo... Houve uma pessoa que ela tá muito frustrada com a vida dela, porque isso pra mim é frustração, porque eu não consigo entender como é que uma pessoa, tipo, que tá feliz, senta pra perturbar a outra. Tipo, eu, por exemplo, eu fui educada pra nunca rir de uma pessoa que eu acho diferente. E eu sempre fui educada, tipo, pra não contestar a forma que a outra pessoa vive. Eu então, acho que isso eu daí... sinto que é uma hipocrisia. E resvala muito profundamente na questão da educação, né? Educação. Brasil, assim... né? Não só, né? Tu falou aí várias questões, né? Em Portugal, que tu sofre. Não é só no Brasil, né? Sim. Então, eu acho que o lugar quanto ele é mais... Quando o pessoal tem menos acesso à cultura e informação, mais agressiva elas são com o que é diferente, sabe? E bora ser sincero, tipo, o que é certo, o que é errado, não tem, tipo, uma linha, tipo, principalmente em código de conduta, de vestimenta, né? Se você vai para outros lugares que o pessoal é mais instruído, sei lá, se você for para São Paulo, se você for para Alemanha da vida, sei lá, Suécia, onde eu já fiquei um tempo, Noruega, o pessoal ali não tá se importando com o visual, né? A galera tá, tipo, mas, sinceramente, a galera lá quer mais que você exploda. E ninguém tá nem aí pra nada, assim. Você pode ir no mercado de pijama, você pode, tipo, andar sem maquiagem, sei lá, você pode andar com chinelo de unicórnio, o povo... Scarlett, eu também vi que recentemente tu participou de uma exposição de mulheres lá em Portugal. Como é que tu te sentiu? Assim, porque visualmente eu vi que tu era a mulher diferente, assim, no meio de tantas mulheres... Assim, padrão, né? Não tem tatuagem, já tem, assim, tem essa linha de viver dentro de galeria e tal, já vem Scarlett do street, das ruas, digamos assim, e tá lá no meio delas, muito chique, fazendo sua exposição com seus quadros. Eu achei aquilo vislumbrante, achei muito importante, muito chique. Assim, primeiro foi, em vida eu nunca achei que eu ia pra uma galeria, em vida. Eu sempre achei que eu tinha que morrer, né, alguém, sei lá, achar meu trabalho, eu me descobrir, e um dia alguém pôr um quadro, né, ou fazer alguma coisa. Eu tinha esse sentimento pessimista do meu trabalho. E eu acho que o meu trabalho é muito underground, sabe? Tipo, eu nunca achei que o meu trabalho cabia numa galeria. Porque eu sempre tive aquela noção que, tipo, a gente não tem acesso a essas coisas, né, a gente só tem acesso, tipo, se ou alguém descobre a gente... Ou a gente vem de um seio de família artística, ou a gente é rico, essa é a verdade. Ou tu é amigo de alguém que é influente e o pessoal arruma uma exposição pra você, que, tipo, a bolha artística é essa. Foi muito legal porque, tipo, era uma galeria que eu não tenho contatos, foi uma galeria de uma pessoa que eu não tinha acessos, então, tipo, não tem como falar que foi arrumado por alguém, ou foi alguém que sentiu dó, ai, tadinha. Foi realmente uma pessoa que falou, olha, eu quero lançar teu trabalho na arte,
quero te representar na galeria, tem como você pintar ao vivo? Eu falei, tem, a gente pinta tudo ao vivo, né? E eu fiquei muito feliz porque eu fiquei, tipo, em volta de pessoas bem mais velhas que eu, tipo... Ela tinha artista plástica de 50 anos, de 70, de 80, eu era a pessoa mais nova. E eu era a pessoa, tipo, mais deslocada do que era aquele universo, né? Então, tipo, eu sinto que, ao mesmo tempo que eu sinto que eu não pertencia, era importante eu estar lá. Sim. Sabe? Tipo, com então, certeza. tipo, no começo eu falei, eu não vou ficar aqui, esse lugar não me pertence, mas ao mesmo tempo eu pensei, de repente, eu posso sim pertencer a esse lugar, porque eu não posso, né? Eu fui convidada. Eu fui convidada. Não foi eu que vim bater na porta. E tua casa, Scarlett, é Portugal? Ou tu pensa também em morar em outros países? Assim, de forma fixa, como tu falou, pagar aluguel e todas essas coisas mais. Eu cheguei em Portugal por um acaso, né? Tipo, nunca foi o meu sonho de país. Porque, tipo, Portugal não tá dentro das minhas ideias artísticas, por ser um país muito católico e ser um país que, tipo, ainda, a nível artístico, a arte não é tão valorizada. Isso é uma coisa que muita gente não fala sobre isso, mas eu não vejo, tipo, a arte em Portugal sendo levada a sério, além da arte mesmo antiga de lá, né? Então, eu sinto que Portugal, pra mim, é um bom lugar pra ficar e fazer produção artística, mas não é um lugar, tipo, pra... ter muitas manifestações artísticas, porque não tem muito, sabe? Portugal é muito bom, tipo, em relação à segurança. A educação de Portugal é boa, é um lugar muito pacífico, é um lugar muito bonito. É um ótimo lugar de paisagem e observação, sabe? Mas eu não acho que seja um lugar pra eu espalhar meu trabalho, sabe? É um lugar que, tipo, não me interessa muito de ficar muito tempo fixa nele, né? E pra gente finalizar a nossa entrevista, Scarlett, que tá sendo maravilhosa, eu queria que se tu pudesse deixar, assim, por exemplo, uma mensagem para mulheres, por exemplo, que se sentem presas, que acham que é tarde demais, talvez, para concretizar alguns sonhos. O que é que tu poderia falar, assim, para essas mulheres, assim, deixar uma mensagem? Eu ia falar, gente, deve ser besta, tipo, para de achar que o que você faz é uma bosta, porque... a pior coisa é você achar que o que você faz não é suficiente. E eu sempre penso assim, mano, para de arrumar muro, sabe? Tipo, para de ficar arrumando muros e limitações que muita coisa é a gente que coloca, né? Tipo, não é o universo que tá conspirando contra você, tipo, às vezes não é a sua casa, não é o seu relacionamento, não é a sua família, é você que não tá, tipo, dando aquele empurrãozinho, né? Então eu sinto que a vida pra mim, tipo, ela é meio a meio, né? Ela é metade e metade. Então, tipo, metade é a tua atuação, né? De você fazer as coisas, e a outra metade são os meios, né? Então, eu sinto que tudo bem você ter medo, tudo bem, tipo, você não ter coragem no momento. E não é uma coisa que você tem que se culpar, sabe? Porque às vezes muita gente olha pra mim, assim, já aconteceu muitas vezes de uma pessoa me procurar e ela falar assim, pô, eu te acho um exemplo de força, eu te acho um exemplo de... fazer as coisas, só que, tipo, eu também tenho medo, sabe? Eu também, tipo, tenho momentos que eu me sinto que eu não tenho força. E quando eu não tenho força, nesse momento eu descanso, sabe? Quando eu tenho força, eu recuo. Eu tento fazer outro plano, eu tento seguir outro objetivo. Então, eu acho que isso vale pra todo mundo, sabe? E, às vezes, tá tudo bem, tipo, você se inspirar em uma pessoa. Eu sou super a favor de você ter referências. Só que, tipo, eu sou bem mais a favor de você... pensar, tipo, em você, qual é o seu progresso, sabe? Eu sou aquela muita coisa que eu gosto muito que as pessoas se centrem nelas, porque quando a gente tá muito centrado na gente, em realizar nossas coisas, as coisas caminham, né? E quando você para de perder tempo, tipo, com os medos, com o que os outros vão pensar, quando você para, tipo, de se preocupar com o que você acha que você vai parecer, parece que você desbloqueia um modo novo e você caminha, sabe? Eu não tenho muito espaço para arrependimento ou sofrimento, porque se eu tinha que descobrir se deu certo, eu fiz. Então, é uma coisa que pra mim me traz algum receio, né? E eu espero, tipo, morrer um dia. Se eu morrer, sei lá, seja agora com 35 ou com 50, eu aproveitei, gente. Eu fiz tudo que tava na minha cabeça. É sobreviver mesmo. É isso, gente. Scarlett, muito obrigada. Obrigada. Pela sua história, pela sua empatia também com o universo feminino, com as coisas que você interage. É um prazer para nós de Valvisita
trazer essas novas falas, né, para esse mundão grande que são as redes sociais. E que bom ser visitada por você, verdade? E obrigada a você que nos assiste todas as vezes. Não esquece de seguir o nosso canal. Segue lá também as redes sociais do Instagram. Valvisita. É o programa que valoriza a cultura do Brasil, do Nordeste e a cultura local, não é isso? Nossa, né? Obrigada, Scarlett. Obrigada, meu amor. Ai, Valeu. Bom demais. Só fofoca. A melhor jornalista do Brasil é Valvisita. Chega, meu povo!